Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira. Como é que tá vocês? Vocês estão tudo bem? Como é que tá a sua casa, a sua família, a sua parentela? Eu desejo que estejam todos bem, né? E que Deus possa derramar cada dia graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, da sua parentela, e que esse ano seja um ano diferente. Que esse ano seja um ano totalmente alegre, de paz. Nós ainda estamos sim no meio de uma pandemia, mas eu acredito que vai estar passando. Logo, logo nós vamos sair dessa situação, mas nós precisamos continuar tendo as medidas necessárias, né, para a gente não espalhar esse vírus, né? Ao sair, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, não compartilhar objetos, tá certo? Então, que os meus amados eles possam estar forte, firme, que vocês possam continuar desse jeito, que eu acredito que Deus ele vai nos dar a resposta, que Deus ele vai nos tirar dessa situação, tá certo? Hoje a nossa atividade, meus queridos, ela vai ser sobre a correção da nossa prova, da prova que nós fizemos no dia 9 agora, certo? Que todos fiquem atentos, observe todas as respostas, o comentário que eu vou fazer sobre cada uma, e lembrando que também eu vou falar sobre as pessoas que ficaram de recuperação e sobre as pessoas que vão fazer um trabalho de pesquisa, tá certo? Assista o vídeo porque é importante, tá certo, meus queridos? Observe detalhadamente cada questão, cada resposta e fique atento. Possa ser que você ficou de recuperação, tá certo? Aquele que não conseguiu atingir a média 6 vai fazer um trabalho pesquisado, que eu vou estar falando aí no vídeo na sequência, tá certo? Então, mais que Deus possa abençoar cada um de vocês. E vamos agora para a nossa correção, vamos agora para os nossos slides, tá certo? Pronto, meus queridos alunos, vamos começar a nossa correção, né? Da avaliação bimestral que nós fizemos, que vocês fizeram, certo? Então, vamos ficar atento a cada pergunta, a cada resposta, tá certo? Então, vamos lá. A nossa correção ela vai falar sobre brincadeiras e jogos, né? Brincadeiras e jogos, viu? Habilidade de conhecimento, identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços da tecnologia, nas respectivas exigências corporais colocadas por esse diferente tipo de jogos, os objetivos específicos, caracterização de diferentes tipos de jogos eletrônicos, seus avanços tecnológicos, as respectivas exigências corporais, influência dos jogos eletrônicos no sedentarismo, relação com consumo e mídia e dependência tecnológica. Proposta de atividade, né? A nossa revisão, a nossa prova, na verdade, ela foi sobre a história dos jogos eletrônicos, sobre os jogos adaptados, especialmente de arremesso, e as características do jogo, certo? Então vamos lá para a nossa avaliação bimestral. A primeira questão diz o seguinte: os jogos eletrônicos são populares no mundo inteiro. Estes são uma ótima opção para o lazer e podem ajudar no aprendizado de crianças, jovens e adultos. Os primeiros relatos que surgiram sobre os jogos eletrônicos foi na década de 1950, certo? Então seria a opção A, ok? 1950 foi exatamente nesta data, foi exatamente nessa década que começaram a surgir os primeiros relatos dos jogos eletrônicos. Não esqueça, viu? Então, se porventura cair em uma futura prova aí, ou então em algum concurso, falando sobre a questão dos jogos eletrônicos, com a década que surgiu, então foi 1950, viu? Então vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela dizia o seguinte: o videogame está presente na vida de crianças e adultos, e apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefício para a saúde. No entanto, a década em que o videogame tornou-se popular no Brasil foi na década de 1980. Ou seja, a resposta correta seria o item D, né? Foi exatamente em 1980 que começou a surgir o videogame, né? Na verdade, o videogame se tornou-se popular, né? Popular, começou a ser frequentado com muitas pessoas, com crianças, com adulto,
no Brasil, foi exatamente na década de 1980, na década de 80. Então a resposta aí seria o item D, né? Terceira questão. O esporte adaptado surgiu para proporcionar à pessoa com deficiência física a integração ao meio social, proporcionando o benefício físico nos quais ele necessita para sobreviver e ter uma melhor qualidade de vida. O esporte adaptado que ainda não está nas Olimpíadas e Paralimpíadas é o... Então nós temos aqui o basquetebol, nós temos o MMA, nós temos a natação e nós temos aí que está aparecendo meio assim, apareceu a imagem em cima, né? É um erro de digitação aí, o voleibol. Mas na verdade, esses 4 esportes, do basquetebol, do MMA, da natação e do voleibol, o único que ainda não está nas Olimpíadas, ou seja, na Paralimpíada, é o MMA, tá certo? Então seria a resposta B. Vamos lá para a quarta questão. Essa quarta questão, na verdade, a quarta questão e a quinta questão vai falar sobre o coronavírus, Covid-19, né? O coronavírus, o Covid-19, é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos. O vírus causa uma doença respiratória semelhante à gripe. Das atitudes abaixo, a que ajuda na proliferação deste vírus é: item A, lavar as mãos com água e sabão, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, compartilhar objetos pessoais, evitar aglomerações se estiver doente. Claro, o item C é a resposta correta, né? Que nós devemos sim lavar as mãos com água e sabão, nós devemos sim cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, e devemos sim evitar aglomerações, né? Nem se nós, no caso aqui está dizendo se nós estivermos doentes, mas na verdade, nem se nós estivermos doentes, nós precisamos evitar aglomerações. Então a resposta correta é o item C. Quinta questão. Estamos o tempo inteiro exposto a todos os tipos de doença. Um simples descuido já pode ser suficiente para o sistema imunológico não dar conta de fechar todas as portas de nosso corpo, que são suscetíveis a alguma infecção ou vírus. O hábito que não nos ajuda a brindar nossa imunidade contra qualquer complicação é dormir pouco tempo durante a noite. Então, nós não podemos dormir pouco tempo durante a noite, isso não vai ajudar a nossa imunidade, né? O nosso sistema imunológico. Então, nós precisamos dormir normal, não dormir pouco, né? Essas outras aí, claro que precisa praticar atividade física, nós precisamos praticar atividade física, evitar vício como álcool, tabaco, nós precisamos fazer isso, e ter uma alimentação saudável nós precisamos ter. Só que a pergunta era qual das opções não nos ajuda, então a resposta correta é o item A. Dormir pouco tempo durante a noite não ajuda no sistema imunológico. Sexta questão. Os jogos têm como principal função proporcionar entretenimento, lazer e diversão aos participantes. A depender da modalidade, eles também podem proporcionar benefício para a saúde de crianças, adultos e idosos, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e o auxílio na coordenação motora. A característica abaixo, que não é de um jogo, ou seja, não é de uma brincadeira, é o A. Item A, a liberdade dos participantes. Claro que em um jogo tem que ter a liberdade dos participantes, viu? Os participantes ele tem que ser livre para escolher se eles querem jogar ou não. O prazer, claro que também em um jogo tem que ter prazer. Se não tiver prazer, como é que você vai praticar alguma coisa se você não gosta? As regras, todo jogo tem regra. Todo jogo, toda brincadeira tem a sua regra. Eu entender o compromisso com a equipe. Então, a resposta correta é o entender, né? A característica abaixo que não é de um jogo, ou seja, brincadeira, é o compromisso com a equipe. Ou seja, em um jogo, você não tem que ter aquele compromisso, né? Onde tem esse compromisso é nos jogos profissionais, como futebol, certo? Futsal, voleibol, onde tem uma equipe onde eles são pagos
para praticar aquele esporte, aquele jogo, então eles têm que ter compromisso. Mas nesse caso que nós estamos falando, que é um jogo, uma brincadeira, então a única característica que não é de um jogo é o item D, o compromisso com a equipe, né? Vamos lá para a próxima questão, sétima questão. Observe a regra de um jogo abaixo. Não se pode pisar na casa onde a pedrinha está. É preciso saltar de um pé só, por cima delas, percorrendo todas as casas, até chegar ao céu. O jogo que esta regra se refere é o ou A. E tem a queimada? Não, não é a queimada, viu? B, amarelinha, pronto, a resposta correta é amarelinha. Essa característica aí, que não pode pisar na casa, onde está a pedrinha, tem que saltar, certo? Tudo isso aí é uma regra do jogo, ou seja, da brincadeira chamado amarelinha. Então a resposta correta é o item B, né? O pega-pega não é e o cabo de aço também não é. Tá aí as imagens para lhe mostrar, viu? Vamos lá. Oitava questão e última questão da prova bimestral. A prova era composta de 8 questões, né? 7 objetivas e uma subjetiva. Então, tá aqui a oitava questão, uma pergunta. O videogame está presente na vida de crianças e adultos. E apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefício para a saúde. Quais benefícios à saúde os jogos eletrônicos podem trazer? Se você tivesse prestado atenção nas questões anteriores, eu coloquei a resposta nas questões anteriores, viu? Então, qual seria a resposta correta? Claro que muitas pessoas colocaram parecida e eu considerei, certo? Esta questão valia 2 pontos. Aquelas pessoas que colocaram, os alunos que colocaram questões parecidas, a resposta parecida eu considerei, viu? Então, assim, de maneira correta, podem desenvolver atividades, habilidades e estimular um aprendizado prazeroso e divertido. Ou seja, quando este jogo é usado de maneira correta, pode desenvolver habilidades e estimular um aprendizado prazeroso e divertido. Então, foi feita a prova bimestral de 8 questões, certo? Alguns alunos conseguiram atingir a média, outros não conseguiram, certo? E os que não conseguiram, eles vão ter que passar por uma recuperação, tá bom? Então, temos aqui agora o trabalho de recuperação bimestral. Esse trabalho de recuperação bimestral é para os alunos que não conseguiram atingir a média final, certo? Ele não conseguiu atingir a média final, então ele vai fazer um trabalho de recuperação, certo? Eu vou estar depois, lá no grupo, eu vou estar colocando a lista das pessoas que vão fazer esse trabalho. Lembrando que não é todo mundo que vai fazer esse trabalho, somente o pessoal que ficaram de recuperação, que não conseguiram atingir a média 6, tá certo? Não conseguiram atingir a média 6, então eles vão ficar de recuperação, e o trabalho de recuperação é esse que eu vou dizer para vocês. Uma pesquisa sobre o seguinte assunto, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa, isso para quem ficou de recuperação. Vocês vão fazer uma pesquisa, essa pesquisa pode ser feita em revista, em jornais, pode ser feita na internet, tá certo? Sobre o quê? Sobre os assuntos que foram abordados na prova. História dos jogos eletrônicos. Você vai lá na internet e vai pesquisar a história dos jogos eletrônicos. Os jogos adaptados, você vai pesquisar a história dos jogos adaptados. E as características de um jogo, você também vai pesquisar sobre as características de um jogo. Observação, viu? Cada um destes assuntos tem que ser, no mínimo, 20 linhas. Ou seja, história dos jogos eletrônicos, 20 linhas. Jogos adaptados, 20 linhas. As características de um jogo, 20 linhas. Pode ser digitalizado. Você pode digitalizar e bater a foto e mandar no grupo, ou então você pode copiar no seu caderno e mandar no grupo também. Então, só lembrando que esse trabalho de recuperação bimestral só é para as pessoas que não conseguiram atingir a média final, certo? Não conseguiram fazer a média final, pronto. Quem vai fazer o trabalho de pesquisa? Eu já até falei, né? Quem vai fazer o trabalho de pesquisa é exatamente o pessoal que não conseguiram atingir a média, certo? Não conseguiram chegar à média final, não conseguiram chegar à média 6. Mas, professor, como é que é a nossa média? Então, vamos ver como é que dá a média dos alunos, certo? Então, eu estou aqui, ó. Como é que vai ser a média? Como é que é a sua média, certo? De que é composta a minha média final?
A sua média, para você chegar na média final, você vai ter que passar por 3 avaliações, 3 notas. Nós temos a primeira nota, nós temos a segunda nota e nós temos a terceira nota. Vou somar as 3 notas, vou dividir por 3 e você vai ter a média final. Pronto. A nota 1, ou seja, é baseado em avaliação de aspecto qualitativo. Como foi que eu dei a nota 1 de vocês, certo? Eu olhei o que? A responsabilidade de vocês, olhei o comportamento, olhei a autogestão, olhei o respeito, a assiduidade, ou seja, eu olhei o que? Se você tinha responsabilidade. Se quando eu passava a atividade, você caprichava na atividade, você tinha responsabilidade de responder, se seu comportamento, quando a gente mandava uma atividade, se você não recebia a atividade normal, se você não reclamava, se você aceitava o que nós colocávamos, né? Autogestão, se você era capaz de fazer a sua própria atividade só, se você é uma pessoa organizada, se as suas atividades são organizadas, o respeito com o professor, respeito com o colega, assiduidade, se você mandava a sua atividade no horário certo, certo? Sempre eu pedia para vocês mandar até 5 horas. Então a primeira nota, ela vale de 6 a 10. Eu não vou dar nota nessa primeira nota falando sobre aspecto qualitativo de 6 para baixo. Ou você tira um 6, ou um 7, ou um 8, ou um 9, ou um 10, certo? Então o que eu avaliei para dar essa nota para vocês? Responsabilidade, comportamento, autogestão, respeito e assiduidade, certo? Tem outro aspecto nesta autoavaliação, nesta avaliação 1, só que isso aí só a gente vai fazer quando for presencial, que é o conselho de classe. Isso aí não foi feito. A nota 2 é a chamada avaliação parcial. Ela pode ser avaliada através das atividades semanais, pode ser uma avaliação parcial, pode ser um trabalho individual, pode ser um trabalho em grupo, pode ser uma pesquisa orientada ou então pode ser um seminário. Então, como é que eu dei a segunda nota para vocês? A segunda nota, ela vale de 0 a 10. Eu dei somente pelas questões dos exercícios. Se você fez todos os exercícios perfeito, então você vai ganhar um 10. Se você não fez, aí vai diminuindo a sua nota. Então, na nota 2, o que eu avaliei foi somente as atividades semanais. E a nota 3, exatamente a avaliação que vocês fizeram dia 9. A avaliação bimestral é disponibilizada no Google Formulário. Aquela que vocês fizeram de 8 questões, 7 objetivas e 7 e uma subjetiva. Então, juntando essas 3 notas, vocês vão ter a média final, certo? Vão ter a média final. Ou seja, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 vai ter a nota final. Vou dar um exemplo. Vai que o Valdeon, vou citar. Imagine que eu sou um aluno. O Valdeon tirou... ele tirou na primeira nota um 8. Tirei um 8. Na segunda nota, eu fiz todas as atividades, não deixei nenhuma. Tirei um 10. Então, aí eu já tenho... E na minha prova do Google Formulário, eu tirei um 3. Então, 8 mais 9, né, vai dar 17. Vamos dizer que no Google Formulário eu tirei um 4. Mais 4 vai dar 21. Então, 8 mais 9, né, dá 17. Mais 4 que eu tirei na prova dá 21. Dividido por 3 vai dar um 7. Então, a minha média final vai ser um 7. Certo? Então, a sua média ela vai depender dessas 3 notas. Da primeira nota, da segunda nota e da terceira nota. Juntando essas 3 notas, eu vou dar a média final para vocês. Tá certo? Então, quando eu juntei essas 3 notas, juntei a primeira, juntei a segunda, juntei a terceira, certo? Que você não atingiu 6, você vai ficar de recuperação. E é exatamente essas pessoas que vão fazer a recuperação final, tá certo? Que vão fazer esse trabalho de pesquisa, tá certo, meus queridos? Então, na hora que você assistir o vídeo, você já vai fazendo esse trabalho porque ele tem que ser entregue hoje até o final das 5 horas da tarde, tá bom? Então, assim, eu conto com a participação de todos para ver o vídeo, para assistir o vídeo e da participação daqueles que vão fazer a recuperação. Lembrando que eu vou colocar
no grupo as pessoas que estão de recuperação. E depois, semana que vem, quando eu já tiver todas as notas, eu vou colocar no grupo a nota, as 3 notas, a primeira, a segunda, a terceira e a média final para você saber qual é a sua nota, tá certo? Pronto, meus queridos alunos, né? Acredito e creio que vocês devem ter assistido o vídeo. Assistam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e fica atento, certo? Naquelas observações que eu falei sobre a questão da avaliação, da nota 1, da nota 2, da nota 3, juntando essas 3 notas para ter a média. Aquele aluno que não conseguiu atingir a média é exatamente o aluno que vai fazer o trabalho de pesquisa para recuperar esta nota, certo? Se você não conseguiu tirar um 6, você vai fazer esse trabalho de pesquisa e lembrando que esse trabalho tem que ser entregue hoje, tá certo? Até 5 horas da tarde, que é para não ter tempo de corrigir e verificar se você melhorou a sua nota, tá certo? Não deixe de fazer o trabalho, certo? Lembrando que eu vou postar no grupo o nome e a relação das pessoas que ficaram de recuperação, tá certo, meus queridos? Então, o mais que Deus possa vos abençoar profundamente, que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, e acredite, meu querido, que nós vamos sair dessa situação, acredite que Deus ele vai fazer o impossível acontecer, ele já está fazendo, estamos sim ainda na pandemia, mas Deus vai nos tirar desse cativeiro, tá certo? Que Deus ele possa abençoar a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Fique em paz, tá bom, meus queridos? E não esqueça de fazer a atividade de recuperação aqueles alunos que estão de recuperação. Tchau, um abraço do professor Valdeon e eu fico no aguardo dos seus trabalhos de pesquisa, tá bom? Tchau, até breve.